O Mercado Comum do Sul, Mercosul, é um bloco econômico criado em 1991 pelo Tratado de Assunção. Os países que compõem atualmente são Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Representando o grupo de países do Mercosul pelo conjunto A e os países da América Latina pelo conjunto B, pode-se inferir que, primeiro, é importante ficar ligado que essa afirmação aqui é importante você verificar a atualização, que houve uma mudança por problemas aí do Mercosul. Na sequência, o que é que nós temos? Então, todo país daqui que é do Mercosul é um país latino-americano. Então, todo elemento do conjunto A é elemento do conjunto B. Se todo elemento do conjunto A é elemento de B, nós dizemos que A está contido em B ou B contém A. Isso é a mesma coisa de você dizer que A é um subconjunto de B. Com isso, a resposta vai ser a letra A de aprovado. Na sequência, verificamos os conjuntos numéricos. Então, o que é que nós temos? Na matemática, os conjuntos foram criados de acordo com a necessidade do homem. Então, naturalmente, as pessoas começavam a contar. E nós começamos a contar desde pequeno, 1, 2, 3 e assim vai. Esse é o conjunto dos números naturais, não tem fim, você vai acrescentando de 1 em 1. Mas com a necessidade do homem de gerir o zero, de gerar o zero, na verdade, então o conjunto dos naturais é o conjunto formado por todos os números bonitinhos, acrescentando o zero. Alguns autores discutem sobre a presença do zero ou não. Então, alguns querem excluir o zero, colocamos um N asterisco. Esse asterisco em conjunto representa justamente a exclusão do zero. Então, qual a diferença entre eles? O de cima, conjunto dos números naturais. Esse aqui de baixo, conjunto dos naturais não nulo. Porque você não acrescenta o zero. Observe que o conjunto dos números naturais ele é importante e ele está fechado para algumas operações, ou seja, quaisquer dois números naturais que somados vai ser natural. Se eu disser para você que A e B são números naturais, a soma deles vai ser um número natural. A multiplicação deles também vai ser um número natural. Já a subtração, não necessariamente, ou seja, os naturais não estão fechados para a diferença. Por exemplo, se A for 1 e B for 2, esse resultado é menos 1, isso aqui não é natural. Tanto para a diferença, quanto para a divisão. Então, se A for 1 e B for 2, esse aqui também não é um número natural. Então, os naturais estão fechados para a soma e para o produto. Com a necessidade de você representar um conjunto numérico de relação à perda, houve a necessidade de representar essa perda e foi criado o conjunto de números negativos. Agregados aos naturais, foi gerado o conjunto dos inteiros. Então, o que são os inteiros? Todos os naturais e os seus opostos. Poderíamos chamar de opostos ou simétrico. O oposto de 3 é menos 3. O simétrico de menos 2 é 2. Quando não se dá a referência, é o simétrico em relação à origem, ao zero. Na mesma analogia, se colocarmos um asterisco, excluímos quem? O zero. Então, esse aqui seria o conjunto dos inteiros não nulo. Teríamos um salto aqui, ó. Se eu colocar um Z+, eu estou excluindo os negativos. Então, o conjunto dos inteiros não negativos equivale aos naturais. Se eu colocar Z-,
conjunto dos inteiros não positivos. Ou seja, estou excluindo os naturais positivos. E se falarmos Z mais asterisco, como está representado aqui, esse aqui seria o conjunto dos inteiros positivos, porque o asterisco você está tirando zero e o sinal de mais você está tirando os negativos. Então, são esses subconjuntos aqui que nós podemos falar que são subconjuntos dos inteiros. Uma coisa importante de observar é que todo número natural é inteiro. Então, podemos afirmar que o conjunto dos naturais é um conjunto que está contido nos inteiros. Ok? Numa representação por diagrama, poderíamos representar razoavelmente dessa maneira. Associando as operações de soma, produto e assim vai, o que é que nós temos? Se A for inteiro e B for inteiro, eles estão fechados para a soma de dois inteiros dá inteiro, a subtração de dois inteiros também dá inteiro, o produto de dois inteiros também dá inteiro. Os inteiros só não estão fechados para a divisão, porque se A for 1 e B for menos 2, 1 dividido por menos 2, isso aqui não é inteiro. Então, nesse caso, esse conjunto é mais útil, porque além de apresentar as perdas, ou seja, os números negativos, estamos representando também um conjunto que é fechado por mais operações. Como essa expansão, essa necessidade de criação dos números, o que é que ocorreu? Houve a necessidade de fazer divisões, partições. E a partir daí foi criado o conjunto dos racionais. Racional que vem da ideia de razão. Razão é a divisão entre dois inteiros. Então, o conjunto dos racionais, simbolizado por esse Q, talvez, porque o resultado de uma razão é um quociente, é igual ao conjunto da razão entre dois números, tais que esse número de cima, o A, que é o numerador, tem que ser um inteiro, e esse número de baixo, B, que é o denominador, tem que ser um inteiro, mas não pode ser zero. Tem que estar lembrando disso, que não trabalhamos com divisão por zero. É muito comum no lugar desse sinal, na verdade esse conectivo E, ou E, ou I, como você quiser pronunciar, encontrarmos em alguns livros esse símbolo aqui, como se fosse um Vzinho de cabeça para baixo. Beleza? Então, se nós analisarmos, por exemplo, será que o número natural é racional? Se você pegar um número natural, 2, ele é racional, porque 2 poderia ser 2 dividido por 1. Esse cara é inteiro, e é diferente de 0. Será que o número negativo ele é racional? Também. Que pode ser menos 3, por exemplo, pode ser uma divisão entre menos 3 sobre 1, em que 1 é diferente de 0 e menos 3 é inteiro. Ou seja, até agora, o que é que nós temos? Os naturais estão contidos nos inteiros e os inteiros estão contidos nos racionais. Você pode me perguntar, Kenji, existe algum número racional que não seja inteiro? Claro. Por exemplo, 3 sobre 4, se eu dividir, não dá inteiro. Isso aqui dá 0,75. Esse número é chamado decimal exato. E todo decimal exato pode ser escrito na forma de fração, uma razão entre dois inteiros. Então, é um número racional. Também, se nós dividíssemos 1 por 3, teríamos isso aqui, ó. Isso é uma dízima, chamada dízima periódica. Por que periódica? Porque é algo que se repete. Quem que está se repetindo? O 3. Então, podemos representar dessa maneira aqui, ó, com a barra em cima.
Um desse 3 é o período. Nesse caso especial, essa dízima periódica é chamada de simples. Por que simples, Kenji? Porque após a vírgula, só existe coisas que se repetem. No caso, se nós tivéssemos algo desse tipo, isso aqui também é uma dízima. É periódica? Sim. Quem é o período? 45. No caso, pelo fato de após a vírgula ter algo que não se repita, como 1, é uma dízima periódica composta. Dízima periódica composta. E essa outra dízima periódica simples. Tanto os decimais exatos, quanto os números naturais, como os números inteiros, como as dízimas periódicas ou não periódicas, elas podem ser escritas na forma de divisão entre 2 inteiros. Então, são exemplos de números racionais. E com isso, o nosso próximo passo é conseguir transformar essas dízimas periódicas, que sejam simples ou compostas, na forma de razão entre 2 inteiros. Essa razão é chamada de uma fração, chamada fração geratriz, que é a fração que gera a dízima. Então, nesse próximo passo, a gente vai dar um destaque nessa relação de dízimas, que é justamente o exemplo a seguir.